Olá a todos e todas que estão aqui com a gente hoje. Sejam muito bem-vindos ao Inteligência Coletiva, um podcast com conversas sobre tecnologia, inovação e negócios. Esse é um podcast oferecimento da Aquarela Analytics, uma empresa com mais de 10 anos de experiência na área de inteligência artificial e analytics para grandes empresas e indústrias. Para quem não me conhece, eu sou a Michele e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dados e negócios. Para isso, eu tenho aqui duas pessoas que entendem de dados, que entendem de negócios e que lidam com isso todos os dias. Então, sejam bem-vindos, Johnny e Flávio. Olá, Michele. Prazer em estar aqui. Johnny, prazer também. Olá, tudo bem, Flávio? Tudo bem, Michele? Bem, pessoal, vamos lá. Dados são o novo petróleo? O que vocês acham disso? Bom, já faz um bom tempo que eu ouvi essa expressão. Ela vem sendo reutilizada já há bastante tempo. E existem algumas considerações bem interessantes, que ela é uma colocação muito forte, né? Ela foi feita para impactar, e impactou de fato, né? Porque a associação que nós temos é que o petróleo é uma das máquinas da sociedade moderna, né? Principalmente da indústria, da Revolução Industrial. Porém, né, estamos já numa outra etapa e hoje nós temos, por exemplo, empresas de tecnologia, de sistemas de informação, que já são mais valiosas do que as próprias petroleiras, né? Então, faz sentido desse ponto de vista, né? E aí, pensando assim, diretamente a metáfora, a gente sempre tem que tomar cuidado, porque ela não é 100% aderente. A gente está falando, né, de... O petróleo, inclusive, recentemente, eu vi uma apresentação de um pessoal da Petrobras falando que ele tem um longo caminho pela frente ainda, não vai acabar, apesar de toda a energia elétrica solar, etc. Porque o petróleo ele tem o grande impacto na sociedade, são todos os derivados dele, né? Desde todo o plástico, praticamente tudo que a gente tem aqui que vocês podem ver tem alguma coisa do petróleo envolvida, né? E uma coisa interessante é que quando você tem petróleo, você já tem ali a riqueza já mais ou menos agregada a isso. Então, os grandes detentores das reservas de petróleo têm esse valor já em estoque. No caso dos dados, isso não necessariamente é verdade. Você pode ter muitos dados, ainda ter um custo para manter esses dados e você não gerar valor disso. Tá? Então, aí que entra a necessidade de gerar valor. E como que dados gera valor? Você não vai ter... as maiores empresas do mundo de dados não vão ser aquelas que vendem tantos dados, né? Vão ser aquelas que conseguem gerar modelos de negócio que resolvem problemas. Ou seja, o poder, a entrega de valor dos dados, no final do dia, é a decisão. Se os dados fazem uma decisão ser tomada e essa decisão é muito assertiva, sim, você pode mover o PIB de um país. Você pode fazer, por exemplo, dependendo do cruzamento de dados, você poder mudar o destino, o rumo de uma guerra, por exemplo. Né? Então, essas nuances que têm que ser avaliadas quando olhar para essa metáfora do petróleo. Sim, de fato, uma área muito promissora, já faz e deve fazer parte cada vez mais das estratégias de todas as empresas e governos. E com a inteligência artificial que é apoiada nos dados, isso deve aumentar ainda mais. Então, assim, até, Johnny, aproveitando a sua fala, e Michele, se me permitir, claro, fazer uma pergunta para o Johnny também. A gente passou por recente não, mas faz algum tempo já, o Instagram, né, que é a grande rede social, foi vendida por 1 bi. Né? E só tinha dados. Praticamente dados ali, né? Talvez eles tivessem alguma questão que não tinha publicidade, tinha outras coisas que não estavam envolvidas. Então, dentro dessa tua fala, assim, já passamos da época do dado, só ter o dado. Né? Agora é saber fazer, a gente entender o que fazer com esses dados para alcançar um resultado. É isso? Esse é o ponto principal, assim? Ou... Eu acho que é tanto saber o que fazer, como utilizar ele para vender mais, para gastar menos, para evitar riscos, né, que são as 3 frentes que ele gera valor. Como também eu acho que tem uma frente entrando, o que eu posso fazer com esses dados aí, até onde eu posso fazer as coisas com ele, né? Então, ele é uma inovação
Ele vem trazendo uma inovação para a sociedade e novos poderes trazem novas responsabilidades. Então, a gente viu, inclusive geopoliticamente, né, os dados sendo utilizados para eleições, e dessas eleições geraram outros impactos, né, que a gente vê pelo mundo, né, como as eleições dos Estados Unidos, lá na Inglaterra, o Brexit e outras coisas. Né. Então, junto com os novos poderes de poder tomar decisões mais acertadas, a gente tem que cuidar também com até onde estão os limites desses dados. E aí, como sempre acontece na sociedade, a área jurídica ela vai aprendendo, ela vai vendo o que está acontecendo e ela vem caminhando sempre atrás, criando legislações. E agora, se a gente olhar hoje para 10 anos atrás, nós estamos cada vez mais, um pouco mais preparados em termos de limites do que dá para se fazer também. Né? Então, no Instagram hoje você já tem muito mais proteções do que teria um tempo atrás, que qualquer um postava qualquer coisa a qualquer momento, né? E hoje a gente já tem algumas precauções também. Entendi. E aí eu acho que tem muito a ver também essa questão de o que fazer com os dados e como utilizar. Tem o que aí entra a parte do casamento dos dados e da inteligência artificial que a gente vê crescendo dentro de muitas empresas, de muitos negócios, né? Que é a forma como você utiliza o dado para esses ganhos que você comentou. Né? Tem eu acho que das principais áreas de estudo hoje é como conectar fontes de dados a decisões. Então, você tem que ver qual é a decisão que precisa melhorar e eu buscar de trás para frente quais são os dados que vão me ajudar nisso. Ou até quais dados não vão me ajudar nisso, para poder também cuidar da questão psicológica de trabalhar os dados. Tá? Há um tipo de viés bastante comum que é o seguinte: aqui estão os dados, me traga as respostas. Né? E a pessoa já sai acreditando que vão existir respostas ali dentro. E isso não é verdade. Você tem que entrar sem essa possibilidade, sem essa obrigação. Né? Você tem que analisar e verificar dentro de uma metodologia que avalie as hipóteses e considerar elas positivas ou negativas, se elas são ok. E isso é a parte que a gente fala de ciência de dados. A ciência de dados ela é a parte onde colocam onde se tenta equilibrar e dar parâmetros para que não sejam feitas inferências erradas, né? Achar que é uma coisa ou entrar num lugar achando uma coisa e depois lá dentro não encontrar e virar noites e noites para tentar achar o que era para ter achado. Isso não pode acontecer, né? Então, é um desafio bem grande, porque existem vários tipos de dados, tá? E talvez quem está assistindo aqui, dependendo do nível de maturidade nessas áreas, né, pode estar imaginando que dados são só números. Valor do dólar, valor da inflação, macroeconomia, dados de compra, venda, né? Mas não necessariamente, tá? Dados podem ser imagens, podem ser vídeos, pode ser um pedaço de papel que você faz alguns risquinhos e você já tem uma interpretação de um dado ali, né? Que é mais, por exemplo, um like hoje em dia, né? Ele se tornou um dado. Com certeza. E o que ele significa? Ele significa que alguém gostou ou que alguém não gostou, né? Dependendo disso. Então, essa área é muito mais complexa e muito mais interessante. Aí no meio desse caminho entre dados e decisões, tem toda a modelagem dos indicadores, né, que você tem que colocar tudo dentro de uma estratégia para que as coisas deem certo. E aí, aproveitando o gancho, eu estava vendo uma pesquisa recentemente da KPMG, se eu não me engano. Eles entrevistaram 2.500 empresas mundo afora e viram que 60% das empresas, os diretores, não confiam nos dados. Então, eles sabem que tem ali, mas eles não confiam. Tipo, você colocaria a mão no fogo por essa decisão? Não, então fica aquela coisa um pouco incerta, sabe? E aí acabam que, por exemplo, na previsão de demanda, né? Eles jogam o dardo e daí, conforme vai se aproximando lá do que foi previsto, eles vão lá na frente e vão mexendo o alvo para acertar, entendeu? Uhum. Então, tem uma série de estratégias para quando você tem dado, não tem o dado e etc. Enfim.
Legal. E assim, Jorge, então, pegando a tua fala, trazendo para o mundo dos negócios, né? Porque eu acho que tem alguns pontos que a gente pode estender um pouco o assunto aqui, esse bate-papo mesmo. Que é assim, primeiro o entendimento, né? Tem muita gente que sabe que tem dados, tem um custo, né? Manter esses dados, como tu falou, né? E como é que tu enxerga isso em relação a... Como é que você enxerga isso em relação a como propor um negócio, ou como propor para alguém, e aí independente de indústria, de mercado, de empresa, mas propor para eles que aquele dado ali para ele está custando e pode gerar receita, né? Eu acho que esse é o principal ponto, assim, qual é a dificuldade que se tem numa hora de uma negociação, porque primeiro que a pessoa talvez não tenha conhecimento sobre isso, né? Tem um time lá dele que que diz que entende, mas acaba não entendendo também, né? Muita gente entende, natural. Mas como é que fica isso nos negócios, né? Porque a gente fala muito em resultado lá no final, na ponta, né? Muito no final. Como é que a Aquarela trabalha aí essa questão dentro desses processos, né? De uso dos dados voltados para o negócio com a capacidade de gerar resultado lá na ponta, né? Qual é o desafio assim principal? Vou tentar traduzir a tua fala numa pergunta simples, que é como comprar analytics, né? Como comprar o meu ganho, né? Porque é fácil você... vamos falar assim, ó. Pedir para você ir lá comprar milho ou feijão, você só diz quantos quilos e a cor, né? Eu quero feijão preto, feijão marrom. E uma pessoa qualquer pode comprar. Inclusive, tem pessoas que têm anos de experiência comprando grandes quantidades de milho, de feijão, etc. Então, a compra ela é relativamente simples. Agora, quando você vai comprar análise de dados, comprar bases de dados, comprar essas informações, essa estratégia, não é fácil. Você não tem pessoas que fazem isso recorrentemente. Então, como que nós trabalhamos, né? Nós desenvolvemos um método, uma metodologia no qual a gente trabalha junto com os clientes para a gente fazer essas identificações. São checklists, né? Para saber se realmente tem alguma coisa lá, como se fosse um sonar, né? Que você está dentro do submarino, mas você precisa saber se tem alguma coisa ali que vai bater nele. Então, você joga um som, espera saber o que volta e redesenha o que vem ali, né? Então, nós criamos uma metodologia que tem um canvas analítico. Ele tem perguntas básicas, que é o que a diretoria está mirando estrategicamente pelos próximos 10, 15, 20 anos da empresa. O tático, que é como a empresa vai chegar lá, né? Ela pode chegar de trem, de carro, de bicicleta, a pé, fazendo análise de dados, economizando água, N coisas. Tem que estar alinhado e operacional, como que esses dados vão ser processados, qual as decisões vão ser tomadas diariamente, né? E isso tem que estar amarrado às fontes de dados, que são 4 tipos, tá? São fontes internas, que eu tenho, né? Tenho no meu banco de dados, eu tenho alguns PDFs, eu tenho, né? Tem N formas de dados internos. Tem dados que são internos, mas não estão disponíveis, né? Então, não é porque eles estão indisponíveis no momento que eles não possam ser, né? Às vezes, um projeto pedindo para alguém lá fazer o banco de dados, capturar o dado, pode ser buscado. E as fontes de dados externas, né? Que você pode ter um sistema de uma outra empresa que trabalha junto com você e que está lá fazendo a coleta dos IoTs, de temperatura, de uma série de informações. E eles te passam esses dados. Os dados externos não disponíveis ainda também, que é bom ficar no radar, que pode ser comprado uma base de dados de algum outro país, dependendo da tua estratégia, né? E aí, depois, entre o objetivo e esses dados, é preciso colocar a parte de ciência no meio, que é hipótese de negócio, validação. Geralmente, hipóteses são afirmações. Isso é equivalente a isso, ou isso leva a isso, né? E aí a gente vai simplificando, de tal modo que a gente tem que ter uma certeza de tudo que está acontecendo ali, inclusive o não insight, tá? Mas aí, passando disso, existem também decisões que são com relação, por exemplo, a preço, né? Preço, fraudes, mitigação de risco e etc., que também podem ser exploradas dessa forma. E o que a computação, hoje em dia, vem trazendo, os sistemas de informação, é a capacidade de misturar a ciência com matemática, com problemas de negócio e resolver coisas grandes, né? Que vão, de fato, impactar a economia como um todo, né? Então, e aí a gente pode falar mais de cases, né? Por exemplo,
Um dos cases mais famosos que a Corella fez e que foi muito importante na nossa história foi o de Vitória, no Espírito Santo, que eles vieram até aqui em Santa Catarina e eles estavam falando de uma dor que custa muito, que é um problemaço mundial, que é a falta em agendamentos médicos, né? As pessoas vão lá, marcam a consulta, né? Seu João, tal. Daqui 2 semanas você tem aqui agenda às 3 da tarde, vai estar o médico, a enfermeira, vai estar tudo pronto para você, as luzes vão estar acesas. Eles ligam um dia antes, 3 dias antes, para confirmar. E aí, seu João, tudo bem? E aí ele vai confirmar, tal, chega no horário, seu João falta. Cadê? Né? E essa taxa, né, ela é de 30%. Então, como que nós, junto com o pessoal de Vitória, nós fizemos para identificar o tamanho desse projeto, né? Nós pegamos o custo de cada não atendimento, ou de cada atendimento, né? Então, na época, era R$ 92,00 que o SUS cobra por consulta. Consulta uma vez, 92, 2 vezes o dobro e assim por diante. E aí, então, a gente pegou e adicionou, então, quantas consultas acontecem e quantas são faltosas, né? Então, a gente chegou a um valor de R$ 21 milhões. E como a gente viu que esse padrão, ele acontece em qualquer lugar do Brasil, qualquer parte, você vai ver sempre esse 25% a 32%, 33% de falta. E você pegar todas essas operações que acontecem no país, a gente tem 5, 6 bilhões de reais em cima da mesa. Que ela é perdida por todo mundo junto abraçado, né? Porque o SUS se preparou, ele estava ali, ele fez o que tinha que ser feito, né? As pessoas talvez tentaram, mas o meio de transporte não levou ela lá no dia. Então é um problema bem interessante, grande e que custou muito, né? E aí, nesse case, a gente trocou, a gente fez o seguinte acordo, né? Olha, você anonimiza esses dados dessas 2.500.000 consultas, passa para nós com os dicionários de dados, ou a gente ajuda a dicionarizar, e aí, em troca desses dados, a gente faz as pesquisas para vocês, gera as análises e faz o que for necessário para a gente tentar reduzir isso de alguma forma, né? Então, dessa forma, a gente conseguiu, resumindo, né, diminuir em 50% esse problema, né? Foi quase 7, 8 milhões economizados. E aí, quais eram as decisões que foram melhoradas, né? As decisões de não envio mais de SMS, eles tinham um custo de SMS, a gente viu que estatisticamente, enviando ou não enviando, dava na mesma. Uhum. Então, se o resultado é igual, por que eu vou gastar 15, 20 mil reais por mês? Então, tira aqui, eu pego esses 20, 30 mil e coloco em outras coisas. Agendamentos prioritários de pessoas nos dias, pessoas que menos faltam sendo alocadas ou recomendado a alocação nos dias que tem menor falta. Segundas e sextas-feiras são dias que tem muita falta. Adultos e crianças, adultos e idosos faltam menos. E aí faz esse casamento entre essas situações. Você tem uma otimização de alocação de recursos, né? Então, esses são exemplos. E melhorias de campanha de marketing, bairros que precisavam de um reforço, outros bairros que não precisavam investir mais no reforço, e assim por diante, né? Então, a gente foi fazendo esse tipo de trabalho. Um outro case que a gente fez para o estado de São Paulo, foram 665 municípios, 665 municípios, se eu não me engano. A gente conseguiu estudar todos os padrões de nascimento e morte durante alguns anos, né? E a gente conseguiu verificar que havia dificuldades no preenchimento dos formulários de nascimento e de óbito. E aí, ao invés do Estado fazer um curso grande para todos os municípios, com as nossas recomendações, eles poderiam dar um curso simplificado somente para as deficiências, somente dos municípios que têm aquela deficiência. Então, a gente lá em 2015, a gente já sabia de padrões muito relevantes, inclusive nós já alertávamos para dificuldades em questões de pandemia. Por quê? Porque demorava 150 dias, em média, para que entre o óbito e o registro no cartório. Nossa, então, cara, a gente começou a enxergar esse tipo de coisa. E vários probleminhas que nós identificamos que também são totalmente aleatórios, né?
a gente viu que tinha vários registros, eu acho que de vários, quase 1 milhão de registros, 8 registros, o óbito tinha acontecido antes do registro, né? A pessoa já foi registrada, só que... Não, peraí, estou me confundindo aqui. O registro aconteceu antes do óbito. Uhum. A pessoa já estava registrada como morta e ela morreu depois. E aí isso ficava no gráfico bastante evidente, né? Porque você tem que primeiro morrer para ter o registro, né? Claro. E aí a gente foi investigando, e aí o mais interessante é que a culpa disso era a pilha do computador. Existe uma pilha dentro do computador que mantém a data e hora dele. E aí, no dia que os caras estavam digitando ali os registros, essa pilha estava fraca e ela perdia a data e ele colocava uma data do passado. Não. Ele mexia nessas datas, aí a gente conseguiu pegar todos esses para reverter e avisar eles, tem que alterar esse, tem que alterar esse, alterar esse. Caramba. Então, gente, é um negócio assim que não é linear, tá? Existem muitas possibilidades e assim como a gente falou do petróleo, que o petróleo tem muitas derivados, os dados têm muitas derivadas. Muitas decisões derivadas dos mesmos dados, olhando de formas diferentes, podem ser valiosas. Achei muito interessante que você trouxe aí mais de um tipo de exemplo de como utilizar dado, quantidade de tomada de decisão e coisa que você consegue avaliar, né? Só nesses 2 cenários que você trouxe. E o que eu queria entender também é que a gente sabe que, né, as inteligências artificiais, elas são baseadas em dados, né? Parte do que enriquece o conhecimento da IA. E eu até ia fazer uma pergunta de que se você acha que é alguma coisa, a IA ela é para um mercado muito específico, mas já fica claro que não é, né, pelo que você falou. Mas eu queria entender como que a gente consegue olhar para esse boom de IA que a gente vê surgindo aí e, óbvio, o que a gente vê que está se tornando cada vez mais popular, ele se afasta um pouco de coisas que quando a gente pensa na área de negócios mesmo. Mas como que você vê esse desenvolvimento, já que hoje a gente consegue metrificar mais coisas, né? A gente consegue obter mais dados de diversas fontes. E como que fica essa relação de mais dados que a gente tem acesso com as mais possibilidades que a gente tem com as IAs? Legal. Essa é uma boa pergunta, assim, sobre o futuro, né? Como é que a gente vai ter? Nós temos mais celulares nos últimos anos e nós temos muito mais óticas nas cidades. Verifique na sua cidade quantas óticas tem na Rua do Centro. A gente... Lembrei só um parênteses, Johnny, desculpa. Fala aí. As óticas, todo mundo de óculos, né? Todos os atendentes de óculos. Exatamente. Muitos 100 graus, mas tudo bem. Exatamente. Então, a sociedade está experimentando novas coisas e começa já a ter efeitos colaterais disso, né? Nós estamos indo para um mundo com muita informação, por toda a nossa existência, biologicamente falando, a gente está acostumado a trabalhar com pouca informação. A informação da família, um pouco da escola, muito da televisão, né? Na minha geração, a televisão praticamente substituiu até um pedaço da igreja, né? Então, formou muita gente, né? Mas a informação era escassa. O tempo era muito mais fácil ficar sem ter o que fazer, assim, você ficava mais agoniado. Era mais longo, né? Parecia que o dia, o mês, o ano, demorava muito mais para passar antes. Exatamente. Né? Você contava, você ia dormir mais cedo para o dia de amanhã chegar mais rápido, né? E hoje em dia a gente está com uma escassez de tempo. Informação não é mais a limitação. E o que eu vejo é que muitas possibilidades, com tudo é possível, pode ser em qualquer lugar, em qualquer tempo, a gente vai ter aí problemas de saber trabalhar isso psicologicamente, sabe? Sim. Então, as IAs, elas estão criando alguns mundos possíveis que podem deixar o pessoal um pouco mais agoniado. Então, tem que ter calma, tem que entender bem o que para que como é. E é um processo irreversível. Eu não acredito que as IAs deixem de serem desenvolvidas, né? Porque elas acabam ajudando muita coisa. Sim. Né?
Dentro dessa linha, até buscando um pouco dos cases que tu citou, e eu sei de um outro case, outros cases da Aquarela também, né? Mas assim, a gente fala muito negócio e a gente pensa em resultado financeiro, né? Sempre lá na ponta. Aí eu vou tentar juntar uma sigla que está em moda hoje, mas que a gente vem trabalhando isso, principalmente nos valores da Aquarela há muito tempo, ESG. Né? Eu posso ter no meu negócio uma solução IA que não vai atender somente a questão financeira, mas dentro dessa linha de preocupação com pessoas, com a governança, né, ambiental, né, fazer com que a IA, inclusive, até ajude a diminuir a dependência de celulares, por exemplo, né, e diminuir um pouco a questão em relação à saúde dos olhos, enfim, né, oftalmo das pessoas. A gente pode pensar nisso? A IA como uma solução que atenda fora da área financeira, contábil, econômica da empresa, mas que atenda a outras áreas? Eu acho que sim, eu espero que sim, eu trabalho para que sim. Né? A gente quer ter orgulho do que a gente faz, e por isso a gente tenta gabaritar em todos os aspectos. Né? Hoje a Aquarela ela é referência tanto na qualidade das entregas, as financeiras, né? Pelos cases e as referências de mercado, como também pela forma como a gente tem atuado com as pessoas, com os processos e etc. Porque não necessariamente, nesse mundo da informação, não necessariamente uma coisa interrompe a outra. Né? Então, eu não deixo de ganhar mais fazendo atividades de benefícios aos funcionários, por exemplo. Eu vou dar um exemplo de um dos cases onde a gente utilizou a inteligência artificial para descobrir pontos de sobra de carnes, carne de porco, gado, frango e porco, né? Se a logística não está bem organizada, a gente via situações onde todo esse alimento que foi produzido, que custou, precisou de água, precisou de energia, precisou de centenas de pessoas trabalhando ali, fazendo o trabalho. Se esses produtos não fossem vendidos até os 90 dias de shelf life, que é o tempo que ela pode ficar na prateleira, ela tem que ser incinerada. Né? Então, olha o kit prejuízo, sabe? Sim. De você gastou água, gastou tudo, fez tudo, movimentou, gastou combustível, pneu, arriscou vidas no trânsito, tudo. Kit prejuízo mesmo. É o kit prejuízo plus, assim, sabe? E aí quando você tem ainda a incineração, você ainda joga carbono e não alimentou pessoas, né? Sim. Então, o que a inteligência artificial faz? Ela pode ajudar a encontrar os caminhos dentro de uma grande matriz de possibilidades de roteirização para poder falar, olha, ali no mercado do Flávio está sobrando já. O caminhão que está aqui, ele precisa sair da fábrica porque a fábrica já planejou há 6 meses esse caminhão está ali. Ele pode ir ali para Michele, ou pode ir para não sei aonde. E ela pode calcular isso já pensando nos custos para ver se vale a pena. Às vezes não vale a pena, às vezes eu vou levar lá para outra região do país que é 2.000 quilômetros de diferença. Aí isso também não vale. Então, a inteligência artificial ela consegue olhar isso que humanamente é impossível, tá? É humanamente impossível você trabalhar com decisões de cadeia logística onde você tem mais de 7 fatores de análise. Né? O humano tem essa limitação de você só conseguir cuidar de 7 coisas ao mesmo tempo, né? E aí, em grande proporção, olhando uma gestão a nível de país, você pode ter um prejuízo aí de incineração de alimentos na faixa de toneladas e toneladas, né? Então, cara, vamos usar a inteligência artificial para não deixar isso acontecer, né? E como consequência vem economia de recursos, vem uma série de outras coisas, né? Hoje nós temos uma solução que ela permite que o vendedor, antes de sair de casa, ele saiba exatamente aonde ir, quanto tempo ficar, aonde não precisa ir, se estiver chovendo, se estiver com mais frio, quais produtos ele vai recomendar. E aí é um exemplo assim, em vez de pegar uma metralhadora e sair metralhando tudo, né, para tentar vender, não, ele sai com um sniper, né? Ele vai lá vai dar certo, lá hoje não, na semana que vem talvez, daí vai fazendo essas ponderações, né?
Não, eu queria também entender um pouco assim, porque que a gente falou de dados, depois agora a gente falou de inteligência artificial, e eu acho que, principalmente para quem é até um pouco leigo nessa parte de ciência de dados no geral, não entende que não é que só por você ter algum dado disponível, você consegue fazer alguma coisa com isso, né? E eu acho que quando a gente pensa pelo lado de negócios, tem muito essa questão de qual é a fonte certa, como é o processamento correto desses dados, para que eu consiga levar ele para uma inteligência artificial e consiga ter todos esses benefícios que você trouxe. Como que fica essa avaliação, né? Isso é uma coisa que eu sei que você faz praticamente todos os dias, de olhar para os negócios de clientes e falar e conseguir entender como é que funciona isso dentro da empresa deles, para que a gente consiga ajudar com o que a Aquarela faz. E como que fica isso quando a gente pensa, né, nos 1000 casos de empresas que podem se beneficiar com inteligência artificial? É um ponto interessante, e eu já vi muitas falas, né, de que existe um viés, que eu tendo os dados, eu tenho que ter respostas. Eu já vi muitos casos em que esses dados não têm resposta. Tá? Então, e até diferente do petróleo, né? O petróleo você vai lá, extrai e sempre vem de algum lugar e você usa. No caso dos dados, tem uma questão interessante, que é o seguinte: eu posso fazer já que os meus dados do passado não me garantem recorrência ou inteligência ou N coisas, como que eu devo começar a me posicionar para eu poder criar os dados a partir de agora, de tal forma que daqui a alguns meses eu vou começar a ter dado para poder para poder ensinar a inteligência artificial de forma correta. Uhum. Então, essa é uma das estratégias que a gente tem e que funciona muito bem, que é o cold start. Como é que eu começo do zero e já vou num nível de maturidade maior para cima? Existem muitos casos que as empresas perdem 2, 3 anos tentando na força bruta encontrar alguma coisa, e não sai. Então, nós temos alguns processos, tanto metodológicos como algumas consultorias, que avaliam esse cenário para a gente conseguir ser bastante preciso para economizar o tempo das empresas. Então, em muito pouco tempo, a gente já consegue trazer as configurações necessárias para que os resultados comecem a aparecer financeiramente. Tá? Uhum. Isso passa também por que a gente sempre fala na Aquarela, né, de um time de alta performance, né? E aí a gente trabalha, acho que até ajudando um pouco o Johnny aí nessa resposta, Michele. Eu acho que a gente passa muito por os nossos cientistas de dados, principalmente, né, que fazem parte desse processo, vamos dizer assim. Hoje, cientista de dados, ele é um pesquisador científico. Sim. Né? Quem é do mundo acadêmico, né, entende isso, né? Porque é isso que o Johnny falou, né? Eu acho que é do início encontrar rapidamente uma resposta. Pode ser que não encontre a resposta, pode ser que não tenha a resposta, né? E o pesquisador científico tem essa questão em mente muito fácil de levar a pesquisa científica para dentro desse processo de análise, né? Acho que passa muito por isso, né? E aí a gente tem os times de alta performance formados na Aquarela com seus formatos, seus times, seus conhecimentos diferenciados aí, né? Acho que acho que nosso tempo está chegando ao fim aqui. Mas antes disso, sim, passou rápido. Passou bem rápido. Pois é, né? Mas eu só queria saber mais uma última coisa. Que nem eu falei, eu acho que a gente vê a inteligência artificial cada vez mais popular, mas principalmente pelas IAs que a gente vê que tem fácil acesso ao público, né? Eu acho que o ChatGPT é o melhor exemplo que a gente tem. Mas, em contrapartida, a gente tem N outros modelos de IA sendo desenvolvido para N outras soluções e benefícios. E eu não sei, eu queria entender se você tem uma opinião, se tem algum mercado específico que essas IAs estão atuando e que estão se desenvolvendo mais, ou você acha que está bem disseminado e que o desenvolvimento de novas inteligências, elas estão
pulverizadas assim, em diferentes áreas para diferentes soluções, quando a gente pensa em negócios mesmo. Tá. Eu vou dar um panorama geral de como que eu vejo o mundo acontecendo e como que as IAs se encaixam, né? O mundo vem se digitalizando desde os anos 80, 90. Primeiro a gente foi se informatizando, né? Precisa ter o computador, precisa ter o computador. O Brasil forçou a emissão de notas fiscais, que forçou todas as empresas a emitirem as notas. E hoje somos um país que tem muito dado já digitalizado. Isso é muito legal. Geralmente não se fala e não se elogia, né? Mas, cara, a gente está indo muito bem. E a gente está traduzindo muita coisa da realidade, está virando digital em negócios, né? Então, a tendência é que cada vez, enquanto mais digital o mundo seja, mais dinâmico as coisas tendem a ser, mais otimizadas. E aí, nesse sentido, entra, por exemplo, precificação, otimização de rotas e uma série de outras coisas que vão ser permitidas. Uma das inteligências que se usa, não necessariamente, também é uma inteligência artificial, cálculos avançadíssimos, né, para compra e venda, para compra de passagens aéreas. Você vai de manhã lá, olha o preço, já começa a sonhar com a tua viagem, aí fala com a esposa, daí à tarde você vai lá fechar, tá o dobro do preço, né, porque já tem uma inteligência ali que já identificou que você ia vir para fechar e agora você vai fechar mais caro. Então, a minha visão é que as inteligências artificiais elas vão ocupar o seu espaço porque elas vão estar em cima de coisas digitais. Então, processos que estão se digitalizando vão sofrer agregação de valor das inteligências, né? Então, vai ser um mundo cada vez mais dinâmico, mais na ponta dos dedos, né? Sim. Sensoriamento das casas, sensoriamento das empresas, das cidades que vão ser mais inteligentes. Vai ter uma série de coisas que espero, né, que sejam sempre benéficas para a sociedade. Só complementando, acho que, né, Johnny, aí entra muito uma palavra que também, né, junto com o ESG, está na moda agora, principalmente no mundo jurídico, que é compliance, né? Acho que o compliance ele vem para regular tudo isso que o Johnny falou, né? A IA existe, só que existe tanto para o bem quanto para o mal, vamos colocar. Né? E acho que compliance veio para eliminar exatamente essas questões da maldade, sabe? Então... a parte maléfica, o que pode acontecer de ruim. Não, mas é muito importante, é que nem o Johnny também comentou da legislação, né? Então, porque a partir do momento que são feitas e lançadas coisas novas que a gente ainda não tem acesso, não sabe como vai funcionar, como as pessoas vão utilizar, porque também tem esse ponto, né, de o que eu lanço e depois como as pessoas utilizam, né, o que as pessoas fazem com aquilo. Então, tanto a legislação, o compliance, tudo vai caminhando junto, né, para começar a fazer com que o uso seja o melhor possível, né? Exatamente. E até uma recomendação para as pessoas que estão assistindo, né? Já que o mundo está sendo digital, os seus bens estão se tornando mais digitais, o teu dinheiro está já num aplicativo e etc. Podem existir hackers utilizando inteligência artificial para descobrir formas, caminhos, que ele tenta bilhões de caminhos para encontrar uma forma de conseguir uma senha tua, etc. Então, uma das grandes recomendações é a seguinte: se você ainda não... se você sente que esse é o caminho, cuide das suas senhas, coloque senhas complexas, senhas com caracteres em português, porque aí já tira metade do mundo que usa só caracteres em inglês, né? Números, não use a mesma senha nos mesmos sistemas. Enfim, cuidem-se, né? Tanto a área de IA quanto a área de segurança vem crescendo bastante. Eu vejo algumas empresas parceiras que elas estão crescendo tanto quanto as empresas de inteligência, tá? E pode ser catastrófico, assim, você de repente lá abrir o teu aplicativo e o teu dinheiro não está lá mais, né? Então, se cuidem, tem que cuidar do dinheiro, cuidar da mente, né? Pra gente também estar saudável, né? E é isso. Teve também, que nem você falou, que nas cidades aumentam o número de óticas. Eu acho que hoje a gente também
aumenta a fala sobre saúde mental, fazer terapia e todas essas outras coisas, que é tudo junto, né? Tudo é parte desse monte de informação que a gente tem hoje em dia. Seria legal uma inteligência artificial que ajudasse as pessoas a ter uma fruteira dentro de casa que ela seja sempre maior do que a caixa de remédios. Porque hoje em dia é difícil você manter as frutas em dia, organizadas e tal, e aquela caixa de remédio que não para de crescer, né? E Sim. quanta farmácia, né, A fruteira normalmente é só um cesto, né? E a caixinha de remédio já vem divisão, tudo bonitinho, né? Eles estão dando preocupação e prioridade para a caixa de remédio. Exatamente. Então, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para discutir, muita coisa para conhecimento para trocar, né? E aí vamos aproveitar esse espaço, né? Com certeza. Com certeza vocês voltam. A gente tem N outros tópicos aí que a gente consegue conversar e elaborar. Mas é isso, gente. Muito obrigada, Johnny. Muito obrigada, Flávio. E para quem está aí acompanhando esses conteúdos com a gente, agradeço também. E se você quer saber mais sobre tecnologia, sobre negócios, inteligência artificial, dados, você também pode consultar no nosso blog, que é aquaré.lá/blog. Lá tem de tudo, desde modelos probabilísticos, área de energia, tudo que você imaginar. São muitos anos de artigos ali feitos por especialistas, por profissionais das áreas. E fica à vontade, você pode acompanhar esse conteúdo tanto no YouTube quanto nas plataformas de streaming. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Até mais. Siga o nosso LinkedIn também, que lá tem atualizações quase diárias. É verdade. Isso, com certeza. Tem o @aquarela também. A gente está em todas as redes sociais. É isso. Fechou.